Estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o ortopedista Jean-Clay Machado, expert no assunto e um dos mais solicitados na nossa cidade quando o assunto é ortopedia. Doutor Jean-Clay, nós falávamos do bloco passado sobre joelho e ombro. E agora tem uma novidade: os ortopedistas estão usando ultrassom em atendimento ambulatorial. Isso é uma grande vantagem no diagnóstico, não é isso? Com certeza, Mauro. O ultrassom, eu costumo dizer que ele veio para ser o estetoscópio do ortopedista. Porque o ortopedista, a gente, durante a formação, a gente estuda muito a anatomia musculoesquelética, a gente conhece muito de anatomia cirúrgica, a gente opera os pacientes, também da anatomia imaginológica. Então, o uso da ferramenta ultrassonográfica ele acaba sendo muito natural para nós. Você conhecendo os princípios do método, fica de uma forma até fácil você encontrar as estruturas. E isso hoje trouxe um avanço muito grande, sobretudo nos procedimentos guiados por ultrassom. Só para você ter uma ideia, uma pulsão de joelho que a gente considera como fácil na ortopedia, tem estudos que falam que quando você faz isso de uma forma às cegas, sem ultrassom, um índice de falha de mais ou menos 15%. E quando você faz isso guiado por ultrassom, a falha já cai para próximo de 0%. Então, sem dúvida, um dos grandes avanços recentes, eu diria, da ortopedia, o interesse do ortopedista aumentou muito em função disso, porque a gente percebe na prática, Mauro, quanto que o paciente fica beneficiado quando você faz um procedimento com maior precisão. E isso é bem gratificante para nós da área da ortopedia. Doutor Jean-Clay, eu ouvi uma entrevista, o Zico disse que fez 7 cirurgias no joelho dele. O Pelé teve que pôr prótese no quadril. Isso, por exemplo, 7 cirurgias no mesmo joelho, isso aí, cada cirurgia zera tudo? Não, na verdade eram outros momentos, né, Mauro? Uma questão assim, até interessante, hoje a gente entende que é inadmissível, né, um atleta profissional jogar, por exemplo, sem um ligamento cruzado anterior, que tá muito, que voltou às páginas dos jornais. Mas só para você ter uma ideia, na Copa de 86, o Zico jogou sem um ligamento cruzado anterior. Então, que os conceitos de 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, eram bem diferentes do que são hoje. Hoje não se imagina isso. Em hipótese alguma, seria liberado um atleta para jogar sem o ligamento cruzado anterior. Então, muito do que se faz hoje é para preservar a articulação daquele paciente, né? Então, você reconstruir o ligamento tem como objetivo também você preservar aquela articulação e diminuir o risco de ter uma destruição dela, porque a artrose é isso, você acaba tendo uma falência do sistema osteocartilaginoso e aquela articulação é destruída. E aí por isso que muitos desses atletas, sobretudo os de antigamente, evoluíam para as artropatias, né? O Zico é mais um dentre uma centena aí de ex-atletas que precisam fazer esse tipo de cirurgia. Quando o idoso cai, o que é muito comum, e quebra um osso, assim por diante, é direto prótese, né? Não dá tempo e ele teria dificuldade de regeneração própria. Depende da localização. Isso é uma verdade para as fraturas do colo do fêmur desviadas. Fraturas do colo do fêmur desviadas, a indicação é prótese de quadril. Mas para as outras articulações, de modo geral, se pensa em preservar esse osso, não se faz a síntese do osso, que também evoluiu muito. Hoje as cirurgias são extremamente pouco agressivas, com cortes pequenos, que possibilitam que o paciente possa se mobilizar precocemente. Quando se fala em ombro, vem a palavra bursite, vem capsulite adesiva e assim por diante. Isso, a cirurgia está mais afastada desses casos? Então, com o avanço dos procedimentos guiados por ultrassom, a gente tem conseguido ajudar cada vez mais os pacientes de uma forma não cirúrgica, né? O que, na verdade, existe? A gente tem um grupo de pacientes que são não cirúrgicos, um grupo de pacientes que são puramente cirúrgicos, e nesse interim tem muita gente que, eventualmente, não é o melhor paciente para operar, mas que a gente não tinha muito o que fazer, porque o tratamento medicamentoso e fisioterápico muitas vezes demora para ter resposta.
com os procedimentos guiados por ultrassom, você consegue acelerar esses processos de melhora, e muitas vezes esses pacientes que eventualmente iam para a cirurgia hoje, a gente está conseguindo evitar com procedimentos minimamente invasivos que são feitos por agulhas. Então, São isso, para mim, está muito infiltrações. claro que as infiltrações. Aí, infiltrações, aí você tem punções guiadas, você tem um tratamento que chama mesoterapia, proloterapia, é uma gama de possibilidades muito grande, porque isso é uma coisa importante, Mauro. Às vezes a gente chegava um paciente, por exemplo, com uma capsulite adesiva. Ah, o paciente tem capsulite adesiva. Aí você examinar o paciente, você é capsulite adesiva, mas muitas vezes a dor dele não é só da capsulite adesiva. Então, você precisa, cada vez mais, precisa entender a origem de cada dor. O paciente acaba precisando, mas tem uma dor no pescoço, tem uma dor no meio do braço. Muitas vezes eu tenho origens diferentes, e como são origens diferentes, os tratamentos são diferentes. Então, em função disso, a abordagem ficou muito mais eficaz. Porque ao invés de você rotular como capsulite adesiva, não, tenho capsulite, mas aqui eu tenho um ponto gatilho na musculatura do trapézio, aqui eu tenho uma tendinite do cabo longo do bíceps, aqui eu tenho uma dor miofascial, enfim. Quanto mais você entender essa diversidade de fatores que causam dor do paciente, melhor você consegue abordá-la, porque são tratamentos muitas vezes diferentes. E isso tem sido um avanço assim fantástico no dia a dia do consultório. Doutor Jean Clay, a especialidade de ortopedia é uma das mais demandadas em qualquer hospital. O senhor lidera uma residência no hospital, uma residência médica no Hospital Porto Dias. Qual é o nível dela? Em que estágio está? Quantos profissionais já colocou especializado no mercado? Isso, a nossa residência esse ano completou 11 anos de fundação. E a gente já formou nesses 11 anos 8 turmas, na verdade, e totalizando 37 ortopedistas para o estado do Pará. Nós temos, todos os nossos ortopedistas foram aprovados na prova de título de ortopedia e traumatologia da sociedade. Nós temos os maiores índices de aprovação do Brasil. Nossa residência está entre as 10 mais com o maior índice de aprovação no Brasil, num universo de mais de 200 residências. E é um trabalho árduo, um trabalho pesado, é um trabalho extremamente cansativo, mas extremamente gratificante, porque a gente consegue entregar à população profissionais de qualidade. E esse é o nosso objetivo. Quando a gente pensou lá atrás essa residência, o objetivo era melhorar a ortopedia no estado do Pará, melhorar a assistência às pessoas que moram no nosso estado. E isso, felizmente, está sendo alcançado, a gente fica muito feliz. Demora muito para formar um bom profissional, Mauro. Hoje a gente tem os jovens, os médicos mais jovens, eles estão procurando alternativas mais curtas, né, para conseguir o sucesso. Então, tem que ter muito cuidado, porque a medicina ela não é fácil. A medicina ela demanda muita dedicação, muito estudo, muita entrega, e não se não consegue isso em cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação são cada vez mais comuns no nosso estado, no nosso país, né? São cursos, muitas vezes, de finais de semana. Não tem como você comparar isso com uma residência médica. Residência médica são 60 horas semanais. Aqui no nosso serviço, por exemplo, eles fazem no mínimo 2 provas por semana. São pelo menos 4 atividades físicas, atividades teóricas semanais. Quer dizer, é uma dedicação muito grande ao longo de 3 anos. Depois disso, Mauro, eles ainda vão fazer subespecializações, porque eu oriento a todos que façam subespecializações. Então, você está falando de um tempo mínimo aí de 4 a 5 anos, dependendo da sua especialização, Não sai para um você ter um especialista em profissional. ombro, outro em joelho e assim por diante. Isso, mas pelo menos 4, 5 anos de estudo intenso, dedicação enorme para que você tenha um profissional de qualidade. Então, isso leva tempo, isso não é rápido, isso não é concurso de final de semana, você precisa dessa base sólida, e eu falo isso muito com eles. Eu costumo dizer que a carreira de um médico ela tem que ser comparada a um prédio, e aí você, para definir qual altura que você quer construir o seu prédio, você tem que investir na base desse prédio. E a base é a residência, são as subespecializações. Quanto mais sólida for essa base, maior chance desse prédio ter um número maior de andares. Então, isso a gente trabalha muito na residência, eles saem com essa cabeça muito bem sedimentada sobre a importância de se dedicar, de estudar, de tratar bem. Isso é importante, Mauro. A gente trabalha muito aqui a questão
do atendimento humanizado. Não tem mais espaço para o doutorzão, para o estrela. Todo mundo tem que ser bem tratado, tem que ser tratado com respeito. É isso que a gente prega, é isso que a gente procura fazer e entregar para o nosso Estado. Doutor Jean Clay, eu vou pedir uma opinião de um especialista. Tem sido muito comum a gente, no trânsito, deparar com acidentes com motociclistas. Tem uma informação que mais de 80% dos internados no Hospital Metropolitano são vítimas de acidentes de moto. Sabe-se que não se deve mexer, esperar que os especialistas, os paramédicos cheguem, que a SAMU chegue e assim por diante. Mas tem casos complicados que envolvem sangue, envolvem dor intensa. Seria o procedimento ideal? Procedimento ideal, primeiro, diminuir a aglomeração em torno do acidentado e chamar o SAMU o mais rápido possível. Nós temos atendimento pré-hospitalar que funciona muito bem no nosso estado, sobretudo na Grande Belém, e diminuir a aglomeração, deixar o paciente respirar, né? Porque às vezes E eu já vi, ele fica sem condições de respirar, tanta gente em cima, é ficar todo mundo verdade. em cima, exatamente. Agora, se você é da área da saúde, aí o colega da área da saúde sabe o que fazer. E algumas coisas podem ser feitas, mas um leigo é melhor não, porque a gente, como lida em hospitais de referência, a gente, infelizmente, cada vez mais vê histórias assim muito tristes, né? De pessoas que, por um equívoco no atendimento inicial, acabaram tendo um prognóstico extremamente prejudicado. Então, cuidado especial com coluna, cabeça, é isso que mais preocupa a gente nessa fase inicial, e aciona o mais rápido possível o atendimento pré-hospitalar, que ele funciona bem na nossa região, eu acho que isso tem que ser bem trabalhado e valorizado. O senhor falou agora em coluna. A lombar deu um tempo aí para os quarentões? Ou ainda continua uma A demanda grande? lombar continua, né? A estatística fala que de cada 10 pessoas, ao longo da sua vida, pelo menos 9 vão ter alguma dor na região da coluna lombar. Isso é fruto de uma série de fatores, né? Principalmente, eu diria, de má postura e falta de exercício. Então, à medida que você tem uma postura adequada, controle do peso e um exercício em dia, a chance de você sobrecarregar sua coluna lombar ela acaba sendo muito menor. E com isso, o risco de você ter dor também acaba sendo menor. É verdade. Doutor Jean Clay, muito obrigado por mais essa consulta pública. É sempre muito interessante, muito atual. A gente sempre está atualizando e é bom saber que a tecnologia tem avançado aí na ortopedia. Muito obrigado pela entrevista e boa noite para o senhor. Boa noite, eu quero também aproveitar para agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar com você, sempre de uma forma muito dinâmica e inteligente. Você conduz as entrevistas. Eu, particularmente, sou seu fã, você sabe disso. E eu estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos à nossa população. Acho que é sempre bom trazer informações de qualidade para a população. Isso é muito importante para que a gente possa investir na qualidade de vida das pessoas. Então, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado e boa noite a todos. Um grande abraço.